Depois de 12 anos juntos, ele ainda se recusa a pedir em casamento. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo som ritmado da colher batendo na xícara de café. Kiana observava a janela com um olhar distante, enquanto a chuva fina caía sobre São Paulo, transformando o céu cinzento em uma tela melancólica que refletia seu estado de espírito. Aos 29 anos, ela sentia o peso de uma decisão que vinha adiando por tempo demais. 12 anos ao lado de Senato e ainda assim, ali estava ela, com o dedo anelar esquerdo nu de compromisso formal. Um pequeno ruído chamou sua atenção. Rafael, seu filho de 11 anos, entrou na cozinha com o uniforme escolar já vestido, um sorriso genuíno iluminando seu rosto jovem, alheio à tempestade emocional que se formava no coração da mãe. Mãe, o pai disse que vai me levar para o jogo de futebol no domingo, disse ele, pegando uma maçã da fruteira. Kiana forçou um sorriso. Que bom, filho, vai ser divertido. Você vem também, né? A inocência na pergunta fez seu coração apertar. Vou tentar, respondeu ela, sabendo que provavelmente estaria trabalhando. Os plantões de enfermagem aos domingos haviam se tornado sua rotina, em parte para garantir um extra no orçamento familiar, em parte para evitar as tardes vazias ao lado de um homem que parecia cada vez mais distante de seus sonhos. Rafael deu de ombros, já acostumado com as ausências. Depois de um beijo rápido na bochecha da mãe, pegou a mochila e saiu para esperar o ônibus escolar. Kiana observou pela janela enquanto seu filho desaparecia pela calçada molhada, sentindo um aperto na garganta. Havia tanto amor em sua vida e ainda assim uma sensação persistente de que algo fundamental estava faltando. O som da porta do quarto se abrindo anunciou a chegada de Senato. Alto, com seus 32 anos e um físico que ainda mantinha resquícios do jogador de futebol universitário que fora um dia, ele entrou na cozinha ainda ajeitando a gravata. Seu trabalho como gerente de vendas em uma concessionária de automóveis exigia uma aparência impecável, e Kiana não podia negar que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda conseguia acelerar seu coração quando sorria. Bom dia, disse ele, servindo-se de café. Rafael já foi? Acabou de sair, respondeu ela, observando-o cuidadosamente. Ele mencionou o jogo de domingo. Senato assentiu, distraído com o celular. Consegui ingressos na área coberta. Vai ser bom para ele ver o Corinthians ao vivo. Kiana respirou fundo, reunindo coragem. Senato, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos do aparelho, uma expressão cautelosa tomando conta de seu rosto. Agora, estou um pouco atrasado, Ki. É sempre assim, não é? A frustração escapou antes que pudesse contê-la. Nunca é o momento certo. Senato colocou o celular sobre a mesa, suspirando pesadamente. É sobre o assunto de sempre. Se por assunto de sempre você quer dizer nosso futuro, então sim. Kiana sentiu suas mãos tremerem levemente e as escondeu sob a mesa. Faz 3 anos que venho falando sobre isso. Não acha que já esperamos tempo suficiente? Kiana, nós já temos uma vida juntos, um filho, um apartamento. O que muda com um papel? Não é só um papel. Ela sentiu a frustração crescer. É um compromisso. É você dizendo ao mundo, dizendo a mim, que está realmente nessa relação para sempre. Senato passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que ela conhecia bem. Era o que fazia quando se sentia encurralado. Olha, podemos resolver isso. Se é tão importante para você, vamos ao cartório. Compramos alianças, assinamos os papéis e pronto. O coração de Kiana afundou no peito. Você realmente não entende, não é? Não quero algo feito de qualquer jeito só para me calar. Quero que você queira isso tanto quanto eu. Eu quero você, Ki. Quero nossa família. Mas essas coisas românticas, não é quem eu sou. Você sabe disso desde o começo. Kiana se levantou, incapaz de continuar sentada. O que eu sei
é que mereço mais do que migalhas de atenção e compromisso. Estou dando 90% nessa relação há anos, enquanto você mal contribui com 10%. Isso não é justo, protestou Senato, embora seu tom sugerisse que sabia haver alguma verdade naquelas palavras. Não é mesmo, concordou ela, sentindo lágrimas nos olhos. Não é justo que eu tenha que implorar para ser sua esposa depois de 12 anos juntos. Senato olhou para o relógio. Tenho uma reunião importante hoje. Podemos continuar essa conversa à noite? Kiana enxugou uma lágrima que escapou, assentindo mecanicamente. Como sempre, seus sentimentos teriam que esperar. Observou quando ele pegou a pasta, deu-lhe um beijo rápido na testa e saiu fechando a porta atrás de si. Sozinha na cozinha, Kiana sentiu o peso da decisão que vinha adiando. Estava prestes a completar 30 anos. Quanto mais tempo continuaria vivendo nesse limbo, esperando por algo que talvez nunca viesse? O som da chuva intensificou-se lá fora, como se o céu chorasse com ela. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Tatiana. E aí? Conversou com ele, o que ele disse? Kiana respirou fundo antes de responder. O mesmo de sempre. Disse que podemos ir ao cartório e pronto. A resposta veio quase instantaneamente. Amiga, você merece mais, muito mais. Vamos almoçar hoje? Precisamos conversar. Kiana olhou para o porta-retrato na estante da sala. Ela, Senato e Rafael em um dia ensolarado na praia. Sorrisos genuínos, um momento perfeito congelado no tempo. Parecia ter sido em outra vida. Com determinação renovada, respondeu à mensagem. Sim, por favor. Preciso de conselhos. Acho que chegou a hora de tomar uma decisão. Guardando o celular na bolsa e pegando as chaves, Kiana se preparou para mais um dia no hospital municipal onde trabalhava. Talvez cuidar dos outros por algumas horas a ajudasse a esquecer temporariamente que seu próprio coração precisava desesperadamente de reparos. O restaurante no centro de São Paulo estava movimentado quando Kiana encontrou Tatiana para o almoço. As duas amigas se conheciam desde a faculdade de enfermagem e Tatiana havia acompanhado toda a trajetória do relacionamento de Kiana com Senato. Ele realmente disse isso? Que vocês poderiam só ir ao cartório? Tatiana perguntou incrédula, depois que a garçonete se afastou com seus pedidos. Kiana assentiu, brincando distraidamente com o guardanapo. Como se fosse apenas uma formalidade chata a ser resolvida. Depois de 12 anos, Tatiana balançou a cabeça. Eu te amo, você sabe disso, mas preciso ser honesta. Você merece alguém que não faça você se sentir como uma opção. Temos um filho, Tati. Não posso simplesmente desistir. Não estou falando de desistir. Estou falando de valorizar a si mesma. Tatiana tomou um gole de água. Rafael vai crescer vendo o relacionamento de vocês como exemplo. Que mensagem você quer passar para ele sobre o que é amor e respeito? As palavras atingiram Kiana como um soco no estômago. Ela nunca havia pensado por esse ângulo. Ele diz que não é romântico, que nunca foi. Kiana justificou, embora sua voz já não carregasse a mesma convicção. Não estamos falando de poemas e serenatas, estamos falando de consideração básica pelos seus sentimentos. Tatiana segurou a mão da amiga sobre a mesa. Lembra da Mariana? Ela estava na mesma situação que você. Esperou 7 anos pelo pedido. E o que aconteceu? Ela finalmente percebeu que merecia mais. Terminou o relacionamento. 6 meses depois, conheceu o Eduardo. Estão casados há 2 anos e esperando o primeiro filho. Kiana sentiu uma pontada de inveja, seguida imediatamente por culpa. Deveria ficar feliz pela amiga de Tatiana, não cobiçar sua vida. Tenho medo, confessou ela, sentindo as lágrimas se formarem. Medo de ficar sozinha, medo de machucar o Rafael,
Medo de descobrir que joguei fora 12 anos por orgulho. Não é orgulho querer ser amada da maneira que merece, respondeu Tatiana com firmeza. E quanto ao Rafael, crianças são resilientes. O que realmente prejudica elas é crescer em um lar onde um dos pais está constantemente infeliz. A chegada dos pratos interrompeu momentaneamente a conversa. Kiana brincou com a comida, seu apetite diminuído pelo turbilhão de emoções. Você sabe o que tem que fazer, disse Tatiana suavemente. A questão é, você está pronta? Antes que Kiana pudesse responder, seu telefone tocou. Era o hospital. Desculpe, emergência no trabalho, explicou ela após desligar. Preciso voltar. Tatiana assentiu compreensiva. Pense no que conversamos, ok? E lembre-se, você não está sozinha nisso. Kiana abraçou a amiga, sentindo-se simultaneamente grata e sobrecarregada. Enquanto caminhava de volta ao hospital, sua mente fervilhava. Havia passado tanto tempo colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Seu filho, seus pacientes, Senato. Talvez estivesse na hora de priorizar sua própria felicidade. Com esse pensamento, ela entrou no hospital, guardando suas preocupações pessoais para lidar com as emergências dos outros. Era o que sempre fazia, adiar suas próprias dores para cuidar das feridas alheias. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, o turno no hospital se estendeu mais do que o planejado. Quando Kiana finalmente chegou em casa, já passava das 9 da noite. Encontrou Rafael dormindo e Senato assistindo televisão na sala, uma cerveja pela metade na mesa de centro. Oi, ela disse, deixando a bolsa no sofá. Como foi seu dia? O de sempre, respondeu ele, sem desviar os olhos da tela. Tem comida no micro-ondas se você estiver com fome. Obrigada, murmurou ela, embora não sentisse apetite. Como foi o dia do Rafa? Bem, eu acho. Ele fez a lição de casa e depois jogou videogame um pouco. Kiana assentiu, sentindo o cansaço físico misturado à exaustão emocional. Tudo parecia tão mecânico entre eles. As conversas reduzidas ao mínimo necessário, sem profundidade, sem conexão real. Vou tomar um banho, disse ela, recebendo apenas um aceno distraído em resposta. Sob o chuveiro quente, Kiana deixou as lágrimas caírem livremente. A conversa com Tatiana ecoava em sua mente. Sua amiga estava certa, não se tratava apenas de uma aliança ou uma cerimônia. Era sobre sentir-se valorizada, respeitada, realmente amada. Quando saiu do banheiro, encontrou Senato já na cama, mexendo no celular. Ele ergueu os olhos brevemente. Dia difícil no hospital? Um pouco, respondeu ela, penteando os cabelos molhados. Tivemos uma emergência, uma jovem em trabalho de parto prematuro. E como foi? Conseguimos estabilizar. Ela e o bebê vão ficar bem. Kiana hesitou, depois acrescentou. O marido dela estava lá o tempo todo, tão preocupado, tão presente. Ele chorou quando segurou o filho pela primeira vez. Senato baixou o celular, percebendo a indireta. Nem todo homem expressa emoções da mesma forma aqui. Não estou pedindo uma demonstração pública de emoções. Ela retrucou, sentando-se na beirada da cama. Estou pedindo para sentir que sou uma prioridade na sua vida, não apenas uma conveniência. Isso não é justo, protestou ele, sentando-se. Temos um filho, uma casa, estou aqui todos os dias. Como você pode dizer que não é uma prioridade? Porque permanecer não é o mesmo que estar presente, respondeu ela, as palavras saindo mais firmes do que esperava. Você está fisicamente aqui, mas emocionalmente? Há quanto tempo não conversamos de verdade? Quando foi a última vez que saímos juntos, só nós dois? Ou que você me surpreendeu com algo, qualquer coisa, apenas para me ver sorrir?
Senato ficou em silêncio, o rosto uma máscara de desconforto. Amanhã faço 30 anos, Senato. Passei os últimos 12 ao seu lado. Isso é mais de 1/3 da minha vida. Kiana respirou fundo. Preciso saber se vamos passar os próximos 12 anos exatamente como estamos agora, ou se algo vai mudar. O que exatamente você quer de mim? Perguntou ele, a frustração evidente em sua voz. Quero que você lute por nós, com o mesmo empenho que eu. Quero sentir que sou a mulher com quem você escolhe estar todos os dias, não apenas a que está aqui por conveniência. Ela segurou as lágrimas que ameaçavam cair. E sim, quero um compromisso real. Não apenas um documento assinado às pressas no cartório para me fazer calar a boca. Senato passou as mãos pelo rosto, claramente desconfortável com a intensidade da conversa. Vou pensar sobre isso, ok? Agora preciso dormir. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Como sempre, seus sentimentos eram adiados para um momento mais conveniente que nunca chegava. Kiana assentiu, engolindo a decepção. Ela também se deitou, virando-se para o lado oposto, sentindo o abismo entre eles crescer, mesmo estando separados por apenas alguns centímetros de colchão. O dia seguinte, seu aniversário de 30 anos, amanheceu ensolarado, um contraste irônico com a tempestade em seu coração. Rafael foi o primeiro a cumprimentá-la, entregando um desenho feito à mão e um abraço apertado. Feliz aniversário, mãe. Fiz este desenho para você. O papel mostrava os três, ela, Senato e Rafael, de mãos dadas sob um sol sorridente. A simplicidade e pureza do gesto fizeram seu coração apertar. É lindo, meu amor. Obrigada. Ela abraçou o filho com força, respirando o cheiro de seu shampoo infantil, tentando gravar na memória o momento. Senato apareceu na porta da cozinha, segurando um pequeno pacote mal embrulhado. Feliz aniversário, disse ele, entregando o presente com um sorriso hesitante. Kiana o abriu, encontrando um par de brincos simples. Não eram extravagantes nem particularmente especiais, mas demonstravam ao menos que ele havia se lembrado da data. Obrigada, disse ela, tentando soar sincera. Pensei que combinaria com aquele vestido azul que você gosta, explicou ele, claramente tentando mostrar que havia colocado algum pensamento na escolha. São bonitos, respondeu ela, sem conseguir elaborar mais. O clima durante o café da manhã permaneceu tenso, com Rafael preenchendo os silêncios desconfortáveis com histórias da escola. Quando terminou, Senato se levantou. Preciso ir. Tenho aquela reunião importante hoje. Ele hesitou por um momento. Estava pensando, talvez pudéssemos jantar fora esta noite para comemorar seu aniversário. Uma pequena faísca de esperança acendeu-se no peito de Kiana. Seria ótimo. Vou fazer uma reserva então. Te mando mensagem mais tarde com o horário. Ele se inclinou e deu um beijo rápido em seus lábios antes de sair. Depois que Rafael também saiu para a escola, Kiana ficou sozinha com seus pensamentos. Uma parte dela queria acreditar que o jantar de aniversário poderia ser um novo começo, mas outra parte, mais cética, temia que fosse apenas mais uma tentativa de apaziguá-la temporariamente. Decidiu tirar o dia de folga do hospital. Seu aniversário de 30 anos merecia alguma celebração, afinal. Marcou um horário no salão para cortar o cabelo, algo que vinha adiando há meses. Talvez uma mudança externa pudesse refletir a transformação interna que começava a sentir. Faz tempo que não te vejo por aqui, comentou Glória, a cabeleireira que a atendia há anos. O que vamos fazer hoje? Kiana olhou seu reflexo no espelho. Os cabelos longos que mantinha desde a adolescência, o rosto que começava a mostrar os primeiros sinais do tempo, os olhos que carregavam uma mistura de esperança e resignação. Uma mudança, respondeu ela com decisão. Algo completamente diferente. Glória sorriu, entendendo o subtexto. Trintou hoje? Como adivinhou?
querida, trabalho com mulheres há 30 anos. Reconheço o olhar de quem está prestes a virar uma página importante. Ela examinou os cabelos de Kiana. Que tal algo mais curto, moderno, com personalidade? Um corte que diga, esta mulher sabe o que quer. Pela primeira vez naquele dia, Kiana sorriu genuinamente. Vamos lá. 2 horas depois, ela quase não reconhecia a mulher no espelho. O cabelo, antes na altura da cintura, agora mal tocava os ombros, com camadas que emolduravam seu rosto, destacando seus olhos e maçãs do rosto. Parecia mais jovem, mais vibrante, mais livre. E então, perguntou Glória, claramente orgulhosa do resultado. Eu amei! Respondeu Kiana, tocando as pontas do cabelo com reverência. É exatamente o que eu precisava. Saindo do salão, seu telefone vibrou com uma mensagem de Senato. Reserva confirmada no Figueira, 20 horas. Te pego em casa às 19h30. Tudo bem? O Figueira Rubaiyat era um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Um local que certamente não frequentariam em uma ocasião normal. A escolha a surpreendeu, trazendo uma onda renovada de esperança. Talvez ele realmente estivesse fazendo um esforço. Perfeito, respondeu ela. Estarei pronta. O restante da tarde passou em um borrão de pequenas indulgências que há muito não se permitia, uma manicure, uma parada na livraria para comprar aquele romance que queria ler há meses, uma visita rápida a uma loja de departamentos para encontrar um vestido adequado para a noite. Escolheu um modelo azul marinho, justamente para usar com os brincos que Senato havia lhe dado, um pequeno gesto de reconhecimento pelo esforço dele. Quando chegou em casa, encontrou um pequeno vaso com flores na mesa da sala. Não eram rosas extravagantes, apenas um modesto arranjo de margaridas, suas favoritas. Junto havia um cartão escrito à mão por Rafael. Feliz aniversário, mãe! Te amo! A simplicidade do gesto tocou seu coração. Mesmo com apenas 11 anos, seu filho já demonstrava uma sensibilidade que muitas vezes faltava ao pai. Às 19h15, ela estava pronta, o vestido novo caindo perfeitamente, os brincos de presente complementando o visual, e o novo corte de cabelo dando-lhe uma confiança que não sentia há muito tempo. Sentou-se na sala para esperar, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e esperança. Às 19h30 em ponto, a porta da frente se abriu e Senato entrou, vestindo um terno que ela não via há anos. Uau! Disse ele, parando na porta ao vê-la. Você está diferente. Cortou o cabelo. Gostou? Perguntou ela, girando levemente para mostrar o corte. É... diferente, repetiu ele, claramente surpreso com a mudança radical. Mas ficou bonito, muito bonito. Não era exatamente o elogio efusivo que ela esperava, mas era sincero, e isso significava algo. Obrigada pelos brincos, disse ela, tocando-os levemente. Combinaram perfeitamente com o vestido. Ele sorriu, parecendo genuinamente satisfeito por ter acertado em algo. Você está linda. Rafael apareceu no corredor, já de pijama. A vizinha, Dona Augusta, ficaria com ele durante o jantar. Mãe, você parece uma princesa, disse ele, fazendo-a sorrir. Obrigada pelo vaso de flores, meu amor. Foi um presente lindo. Foi ideia do pai, revelou Rafael, olhando para Senato com admiração. Ele me levou à floricultura depois da escola e me ajudou a escolher. Kiana olhou para Senato surpresa. Ele deu de ombros, um pouco embaraçado. São suas favoritas, não são? Margaridas? São sim, confirmou ela, comovida pelo pequeno gesto que provava que, em algum nível, ele ainda prestava atenção aos detalhes sobre ela. Dona Augusta chegou, e após as instruções habituais sobre a hora de dormir e o que havia para o jantar de Rafael, eles finalmente saíram. O caminho até o restaurante foi silencioso, mas não completamente desconfortável.
Kiana notou que Senato parecia nervoso, tamborilando os dedos no volante, algo que fazia apenas quando estava ansioso. "Algum problema?" perguntou ela. "Não, não", respondeu ele rapidamente. "Só pensando no trabalho." A mesma resposta de sempre quando estava distante. Kiana sentiu um resquício da velha decepção, mas decidiu não deixar isso estragar a noite. Era seu aniversário, afinal, e ela merecia algumas horas de paz. O restaurante estava deslumbrante, com sua famosa figueira centenária iluminada no centro do salão. Era o tipo de lugar que exalava romance e ocasiões especiais. O Métrios conduziu a uma mesa próxima à janela, com vista para os jardins iluminados. "É lindo", comentou Kiana, genuinamente impressionada. "Achei que você gostaria", respondeu Senato, parecendo satisfeito consigo mesmo. A conversa, durante o jantar, foi surpreendentemente agradável. Falaram sobre Rafael, relembraram momentos do passado, discutiram planos vagos para férias futuras. Era como se por algumas horas tivessem voltado aos primeiros anos do relacionamento, quando a comunicação ainda fluía naturalmente entre eles. Após a sobremesa, um elaborado pavê de chocolate que compartilharam, Senato pigarreou, parecendo repentinamente sério. "Kiana", começou ele, "estive pensando muito sobre nossa conversa de ontem." O coração dela acelerou. Seria possível que ele tivesse realmente refletido sobre o que ela disse, que esta noite especial fosse mais do que aparentava. "Tenho consciência de que não sou o homem mais expressivo ou romântico do mundo", continuou ele, os olhos fixos na taça de vinho à sua frente. "E sei que isso te frustra muitas vezes." "Não é uma questão de romantismo, Senato", ela respondeu, suavemente. "É sobre sentir que somos parceiros de verdade, que estamos construindo algo junto, não apenas existindo lado a lado." Ele assentiu, parecendo verdadeiramente absorver suas palavras. Então, para sua surpresa, ele estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. "Você tem razão, e eu não tenho sido justo com você." Sua voz continha uma sinceridade que ela raramente ouvia. "Você merece mais do que tenho oferecido." Kiana sentiu as lágrimas se formarem, mas as conteve. "É tudo o que sempre quis ouvir. Sei que você sempre sonhou com um casamento de..." "Verdade", continuou ele, um leve tremor em sua voz, revelando seu nervosismo. "E eu sempre fugi disso usando desculpas." Ele fez uma pausa, respirando fundo, e Kiana sentiu seu próprio coração parar momentaneamente. "A verdade é que eu tenho medo", confessou ele, finalmente olhando em seus olhos. "Medo de não ser o marido que você merece. Medo de te decepcionar ainda mais quando tivermos esse compromisso oficial." A honestidade da confissão a pegou, de surpresa. Em 12 anos, Senato raramente se abria assim sobre seus sentimentos mais profundos. "Não teremos certeza se não tentarmos", respondeu ela gentilmente. "O casamento não é o destino final, Senato. É apenas mais um capítulo da nossa história juntos." Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. "Você sempre foi a sábia entre nós dois." Por um momento, houve silêncio. Kiana esperava, o coração batendo forte pela próxima frase. Seria este o momento que tanto esperou? Senato soltou sua mão e pegou o celular. "Está ficando tarde. Deveríamos ir. Temos que liberar a Dona Augusta." A decepção foi como um balde de água fria. Por um instante, ela realmente acreditou que algo havia mudado, que esta noite especial culminaria em algum tipo de compromisso. "Claro", respondeu ela mecanicamente, tentando esconder a mágoa. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas diferente da ida. Desta vez, o silêncio estava carregado de expectativas não atendidas e palavras não ditas. Quando chegaram em casa, Dona Augusta informou que Rafael já estava dormindo. Após agradecer e pagar a vizinha, Kiana foi direto
para o quarto, o coração pesado. Enquanto removia a maquiagem, observando no espelho seu novo corte de cabelo, símbolo de uma transformação que aparentemente só ocorrera externamente, ela tomou uma decisão. Não poderia continuar vivendo assim, em um limbo emocional, sempre à espera de algo que talvez nunca viesse. Quando Senato entrou no quarto, ela já estava sentada na beirada da cama, as mãos cruzadas sobre o colo. "O jantar foi maravilhoso", disse ela calmamente. "Obrigada." "Fico feliz que tenha gostado", respondeu ele, afrouxando a gravata. "Senato", ela respirou fundo, "preciso te dizer algo importante." Ele parou, olhando-a com apreensão. "Não, posso continuar assim?", declarou ela, sua voz surpreendentemente firme. 12 anos é tempo demais para ficar esperando por algo que talvez nunca aconteça. "Kiana", ele começou, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. "Deixe-me terminar, por favor." Ela respirou fundo. "Amo você. Amo a família que construímos. Mas não posso, não vou passar os próximos 12 anos mendigando atenção e compromisso." Senato sentou-se ao seu lado, o rosto uma máscara de preocupação. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que preciso mais do que você parece disposto a dar." Ela enxugou uma lágrima solitária. "E se isso não mudar, acho que precisamos reconsiderar nosso relacionamento." As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Por um momento ninguém falou. "Você está me deixando?", perguntou ele finalmente, a voz baixa. "Não", respondeu ela. "Estou te dando a chance de lutar por nós. Estou te pedindo para mostrar, com atitudes, não apenas palavras, que me quer na sua vida. Não como uma conveniência, não como a mãe do seu filho, mas como sua parceira, como a mulher que você escolhe todos os dias." O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Senato ficou imóvel, como se processasse as palavras dela, pesando seu significado real. Seus olhos, geralmente desviados durante conversas emocionais, agora estavam fixos nos dela. "Quanto tempo?", perguntou ele finalmente. "Quanto tempo o quê? Quanto tempo tenho para te mostrar que posso mudar, que quero mudar?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava negação, talvez raiva, possivelmente até indiferença. Mas não isso, não uma aceitação tão direta do desafio. "Não se trata de um ultimato com prazo definido, Senato", respondeu ela suavemente. "Se trata de uma mudança real. Precisamos encontrar um novo caminho juntos, ou seguimos caminhos separados." Ele completou, passando as mãos pelo rosto, em um gesto que mesclava frustração e revelação. "Eu entendo." Ele se levantou, andando pelo quarto como um animal enjaulado, claramente lutando com pensamentos turbulentos. "Sabe, sempre pensei que estava fazendo o suficiente", disse ele, "mais para si mesmo do que para ela. Trabalho duro, volto para casa todas as noites, ajudo com o Rafael. Achei que isso bastava, que era o que um homem deveria fazer." "É parte do que um parceiro deve fazer", concordou ela. "Mas relacionamentos precisam de mais. Precisam de presença emocional, de cumplicidade, de demonstrações pequenas mas constantes de que a outra pessoa importa." Senato parou de andar, virando-se para encará-la. "Não sei se sei fazer isso, Ki. Não fui criado assim. Meu pai nunca..." "Eu sei", interrompeu ela gentilmente. "Mas não somos nossos pais, Senato. Podemos escolher ser diferentes." Ele assentiu, lentamente, absorvendo suas palavras. "Eu te amo", disse ele com uma simplicidade que a surpreendeu. "Nunca duvidei disso. Talvez seja por isso que nunca achei que precisava provar." "Amor não é algo estático", respondeu ela. "É algo que precisa ser cultivado, nutrido, expressado." Ele se aproximou, sentando-se novamente ao seu lado. "Vou tentar, de verdade. Não quero perder você, Kiana. Não quero perder nossa família." Ela sorriu tristemente, querendo acreditar, mas cautelosa depois de tantas promessas vazias no passado.
veremos. Naquela noite, deitados lado a lado na cama, o espaço entre eles parecia simultaneamente menor e mais significativo do que nunca. Uma linha havia sido traçada, um desafio apresentado. O futuro que por tanto tempo parecia predeterminado, agora estava incerto, dependendo das escolhas que ambos fariam nos dias e semanas seguintes. Quando chegou a hora de levar Rafael ao jogo de futebol no domingo, a atmosfera entre Kiana e Senato permanecia tensa, mas com um novo elemento: expectativa. Para surpresa dela, Senato insistiu que ela os acompanhasse. Já cancelei seu plantão, anunciou ele durante o café da manhã de sábado. Liguei para a Susana e troquei com ela. Você trabalha no próximo domingo e ela neste. Kiana ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Você fez isso? Somos uma família, respondeu ele, com uma determinação incomum em sua voz. Devemos fazer coisas juntos. Rafael, ouvindo a conversa, sorriu amplamente. Sério, mãe? Você vem com a gente? Vai ser demais. Vendo a alegria no rosto do filho, Kiana não pôde deixar de sorrir. Sim, eu vou. O domingo chegou ensolarado e quente, perfeito para um jogo de futebol. No estádio, Rafael estava radiante, seus olhos brilhando de empolgação enquanto observava os jogadores se aquecendo. Sentados na arquibancada coberta, Kiana se surpreendeu ao sentir a mão de Senato buscar a sua, entrelaçando seus dedos de uma maneira que não fazia há anos. Obrigado por vir, disse ele, inclinando-se para ser ouvido acima do barulho da multidão. Obrigada pelo convite, respondeu ela, apertando levemente sua mão. Durante o jogo, enquanto Rafael vibrava a cada lance, Kiana observou Senato. Havia algo diferente nele, uma presença, uma atenção que parecia nova. Quando a torcida explodiu em comemoração após um gol, ele se virou para ela, não para o campo, seu sorriso direcionado a ela, como se compartilhar aquele momento de alegria fosse mais importante do que o próprio gol. Era um pequeno gesto, quase insignificante para qualquer observador externo, mas para Kiana representava algo profundo, um esforço consciente, uma escolha ativa de conectar-se emocionalmente, não apenas estar fisicamente presente. Na semana seguinte, pequenas mudanças começaram a aparecer. Uma mensagem no meio do dia perguntando como estava seu trabalho. Um jantar preparado quando ela chegou exausta de um plantão noturno. Uma foto antiga deles, emoldurada e colocada no criado mudo. Isoladamente, nenhum destes gestos era revolucionário. Juntos, porém, formavam um padrão que não podia ser ignorado. Senato estava realmente tentando. 2 semanas após seu aniversário, ele a surpreendeu com ingressos para um show de um cantor que ela adorava. Como conseguiu? Perguntou ela, incrédula, olhando para os ingressos que eram praticamente impossíveis de encontrar. Tenho meus recursos, respondeu ele com um sorriso misterioso. Um cliente da concessionária conhece alguém na produção. A noite do show foi mágica. Pela primeira vez em anos, Kiana se sentiu como uma mulher em um encontro, não apenas uma mãe ou parceira por conveniência. Senato estava atento, presente, fazendo perguntas sobre seus artistas favoritos, realmente ouvindo suas respostas. Quando o cantor começou a tocar a música que tocara no primeiro encontro deles, Senato inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Lembra dessa música? Como poderia esquecer? Respondeu ela, emocionada por ele também se lembrar de um detalhe tão antigo de sua história. Ele a puxou para mais perto, seu braço em volta de sua cintura, e juntos cantaram o refrão, como adolescentes apaixonados. Por um momento, Kiana sentiu-se transportada de volta ao início, quando tudo era novo, excitante e cheio de possibilidades. 1 mês se passou desde sua conversa decisiva na noite de seu aniversário. As mudanças em Senato, embora pequenas, eram consistentes. Ele estava tentando,
genuinamente tentando, e isso significava mais para Kiana do que qualquer gesto grandioso poderia significar. Numa sexta-feira, ao chegar em casa do trabalho, ela encontrou uma carta sobre a mesa da cozinha com seu nome, escrito na caligrafia de Senato. Curiosa, abriu o envelope. Rafael está na casa do amigo para uma noite de jogos, dizia a carta. Tenho uma surpresa para você. Vista algo confortável e me encontre no carro às 19 horas. Intrigada, Kiana seguiu as instruções. No horário combinado, encontrou Senato esperando no carro, um sorriso enigmático em seu rosto. Para onde vamos? Perguntou ela, enquanto ele dirigia pelas ruas de São Paulo. É uma surpresa, respondeu ele, recusando-se a dar mais detalhes. Depois de aproximadamente meia hora, eles chegaram a um bairro residencial tranquilo nos arredores da cidade. Senato estacionou em frente a uma pequena casa com um jardim bem cuidado. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Kiana, confusa. Vem, e comigo, respondeu ele, saindo do carro e dando a volta para abrir a porta para ela. Outro pequeno gesto que havia começado a fazer nas últimas semanas. Eles caminharam até a porta da casa, onde Senato retirou uma chave do bolso e destrancou a porta. Senato, de quem é esta casa? Perguntou Kiana, cada vez mais confusa. Ele abriu a porta, revelando uma sala vazia, com piso de madeira reluzente e paredes recém-pintadas. É nossa, respondeu ele simplesmente. Ou pode ser se você quiser. Kiana entrou na casa boquiaberta. O quê? Como? Lembra-se daquelas reuniões importantes nas últimas semanas? Explicou ele, observando-a explorar o espaço. Era com o gerente do banco e com o corretor imobiliário. Estive guardando dinheiro por anos, esperando o momento certo para investir. Você comprou uma casa sem me consultar? Perguntou ela, não sabendo se ficava irritada ou impressionada. Não exatamente. Ele sorriu. Fiz uma oferta que foi aceita, mas nada está assinado ainda. Queria te mostrar primeiro, ver o que você acha. É um bairro melhor para o Rafael. Tem um quintal para ele brincar. As escolas por aqui são excelentes. Mas e o apartamento? Não podemos simplesmente... Já verifiquei tudo, interrompeu ele gentilmente. Podemos vender o apartamento por um bom preço. Usar como entrada para esta casa. As parcelas ficariam praticamente o mesmo que pagamos de aluguel agora. Kiana andou pela casa em silêncio, absorvendo tudo. A sala ampla, com janelas grandes que deixavam entrar bastante luz, natural. A cozinha espaçosa. Os 3 quartos, um para eles, um para Rafael, e um que poderia ser um escritório, ou talvez... Ela nem ousava pensar. O que você acha? Perguntou Senato, finalmente sua voz traindo um nervosismo incomum. É linda, respondeu ela honestamente. Mas é uma decisão tão grande. É um novo começo, disse ele, aproximando-se dela. Para nós, para nossa família. Ele pegou suas mãos nas dele, seu olhar mais sério do que ela já vira. Tenho mais uma surpresa, disse ele, e para completo choque de Kiana, ajoelhou-se à sua frente. Senato, o que você está fazendo? Perguntou ela, o coração disparando. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele respirou fundo. Kiana, sei que não tenho sido o parceiro que você merece. Sei que muitas vezes você carregou o peso do nosso relacionamento sozinha. Mas estas últimas semanas me mostraram algo importante. Eu quero ser melhor. Por você, por nós. Ele retirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não estou fazendo isso porque você me deu um ultimato, ou porque tenho medo de te perder, embora eu tenha. Estou fazendo isso porque finalmente entendi o que você sempre quis me dizer, que amor é uma escolha diária, uma decisão ativa de priorizar a outra pessoa, de estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro com uma pequena pedra azul. Sei que não é grande ou extravagante, disse ele, notando seu olhar, mas é da cor dos seus olhos,
e a vendedora me disse que esta pedra, turmalina, simboliza egura e novos começos. Achei apropriado. Kiana sentia lágrimas se formando, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Kiana, continuou ele, sua voz firme apesar da clara emoção, você me daria a honra de se casar comigo? Oficialmente, com tudo a que você tem direito. Uma cerimônia, festa, vestido branco, tudo o que você sempre sonhou. Não porque é uma formalidade, mas porque quero celebrar nosso amor e compromisso perante todos que importam para nós. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Por tanto tempo havia sonhado com este momento, quase desistindo, de que um dia aconteceria. E agora, em uma casa vazia, que poderia ser o cenário de seu futuro juntos, lá estava ele, ajoelhado, vulnerável, finalmente entendendo o que ela sempre quis. Ela começou, mas a emoção tornou difícil formar palavras. O tempo pareceu congelar, enquanto Senato esperava, seu rosto uma mistura de esperança e apreensão. Este era um momento decisivo para ambos. Não apenas para um possível casamento, mas para todo o curso futuro de suas vidas. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte nos comentários. Sim, respondeu ela finalmente, um sorriso radiante iluminando seu rosto através das lágrimas. Sim, eu me caso com você. As mãos de Senato tremiam levemente enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Ele se levantou e a tomou nos braços, beijando-a com uma paixão e ternura que há muito não demonstrava. Quando o beijo terminou, eles permaneceram abraçados no meio da sala vazia, que agora parecia repleta de possibilidades, de promessas, de futuro. Tenho uma ideia, disse Senato, um brilho em seus olhos. Já que ninguém sabe que estamos aqui e a casa ainda está vazia, o que acha de estrearmos nosso novo lar? Kiana riu, sentindo-se jovem e apaixonada novamente. Senhor Senato Silva, está me propondo algo inadequado? Absolutamente, futura senhora Silva, respondeu ele com um sorriso maroto. Totalmente inadequado e maravilhosamente romântico. Naquela noite, no chão da sala vazia da casa que seria o cenário de seu futuro, eles se reconectaram não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada toque, cada beijo, carregava o peso de 12 anos compartilhados e a promessa de muitos mais por vir. Quando finalmente voltaram para o apartamento, nas primeiras horas da madrugada, encontraram Rafael ainda na casa do amigo, como planejado. A ausência do filho lhes deu mais algumas horas para saborear a nova dinâmica entre eles. Quando vamos contar ao Rafael? Perguntou Kiana, deitada nos braços de Senato na cama que compartilhavam há tantos anos. Amanhã no café da manhã? Sugeriu ele. Podemos contar sobre o noivado e sobre a casa. Acho que ele vai ficar feliz com ambos. Ele adora você, disse ela, traçando círculos preguiçosos no peito de Senato. Vai ficar extasiado em ver você feliz. E você? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Você está feliz? Kiana refletiu por um momento. Não era apenas a proposta ou a casa que a faziam feliz. Era a mudança em Senato. A maneira como ele começara a realmente vê-la, ouvi-la, priorizar suas necessidades e desejos. Estou, respondeu sinceramente. Não porque você finalmente me pediu em casamento, mas porque sinto que estamos construindo algo novo juntos, algo melhor. Ele a beijou suavemente. Prometo continuar tentando todos os dias. Sei que haverá momentos em que vou falhar, em que vou recair em velhos hábitos, mas nunca mais quero que você duvide do quanto é importante para mim. Na manhã seguinte, quando Rafael voltou da casa do amigo, eles o sentaram na mesa da cozinha para as grandes notícias. Temos algo para contar, começou Senato, segurando a mão de Kiana sobre a mesa. Rafael olhou de um para o outro curioso. O que foi? Estou encrencado? Não, meu amor,
riu Kiana. É uma coisa boa. Na verdade, duas coisas boas. Primeiro, continuou Senato, eu pedi sua mãe em casamento ontem à noite, e ela disse sim. Os olhos de Rafael se arregalaram, um sorriso gigante se espalhando por seu rosto. Sério? Vocês vão se casar? Como nos filmes? Exatamente como nos filmes, confirmou Senato, sorrindo para Kiana, com festa e tudo mais. E tem mais, acrescentou Kiana. Vamos nos mudar para uma casa nova, com um quintal onde você pode jogar bola. Quintal? A alegria de Rafael era palpável. Podemos ter um cachorro agora? Senato e Kiana trocaram olhares surpresos. Eles não haviam discutido essa possibilidade, mas de repente pareceu a coisa mais natural do mundo. Acho que podemos pensar nisso, respondeu Senato, rindo da expressão esperançosa do filho. Rafael pulou da cadeira e abraçou os dois juntos, seus pequenos braços mal conseguindo envolvê-los. Essa é a melhor notícia do mundo! Nas semanas seguintes, a vida da pequena família passou por uma transformação. A compra da casa foi finalizada e eles começaram a fazer planos para a mudança. Kiana e Senato concordaram em realizar o casamento alguns meses depois, dando-lhes tempo para se estabelecerem na nova casa e planejarem uma cerimônia simples, mas significativa. Com cada decisão compartilhada, cada detalhe discutido juntos, desde a cor das paredes até o modelo dos móveis novos, o relacionamento deles florescia. Não era perfeito. Ainda havia momentos de atrito, de velhos padrões emergindo, mas agora havia também uma nova disposição para comunicar, para ouvir, para comprometer. Um mês após o noivado, enquanto organizavam caixas para a mudança iminente, Kiana encontrou um velho álbum de fotos. Sentada no chão da sala, entre caixas semi-embaladas, ela folheou as páginas, sorrindo com as memórias. Senato sentou-se ao seu lado, olhando por cima de seu ombro. Nossa, éramos tão jovens! A foto mostrava os dois adolescentes, Kiana com 17 anos e Senato com 20, sorridentes e despreocupados em um parque. 2 meses depois disso eu descobri que estava grávida, lembrou ela, passando para a próxima página, que mostrava uma Kiana visivelmente grávida, parecendo assustada, mas determinada. Você estava linda, disse Senato beijando sua têmpora. Ainda está. Ela virou mais algumas páginas, chegando a fotos de Rafael recém-nascido. Éramos praticamente crianças criando uma criança. Fizemos o melhor que pudemos, refletiu Senato. E Rafael é um garoto incrível. Fizemos algo certo. Kiana fechou o álbum pensativa. Acho que criamos o Rafael melhor do que criamos nosso relacionamento. Focamos tanto nele que esquecemos de cuidar do que havia entre nós. Senato assentiu, compreendendo. Mas estamos mudando isso agora, não estamos? Estamos, concordou ela, inclinando-se para beijá-lo. Definitivamente estamos. A mudança para a nova casa aconteceu em um domingo ensolarado, com amigos e familiares ajudando a carregar móveis e caixas. Tatiana, que havia sido uma fonte constante de apoio durante todo o processo, observava com satisfação a nova dinâmica entre o casal. Nunca pensei que veria o dia em que Senato Silva carregaria uma caixa rotulada como itens decorativos sem reclamar, comentou ela com Kiana, enquanto organizavam a nova cozinha. Kiana riu. Ele tem se esforçado muito. Percebi, Tatiana sorriu. E você parece feliz, realmente feliz, não aquela felicidade de fachada que você tentava manter antes. Estou, confirmou Kiana. Não é perfeito e ainda temos muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez em anos, sinto que estamos indo na mesma direção, não apenas existindo paralelamente. E o casamento? Já escolheu o vestido? Ainda não, respondeu Kiana, guardando pratos em um armário. Mas estamos pensando em algo simples, talvez aqui mesmo no quintal. Só família e amigos próximos. A data?
Em 3 meses, no nosso aniversário de namoro. Tatiana sorriu aprovadoramente. Romântico? Quem diria que Senato tinha isso nele? Na primeira noite na casa nova, depois que Rafael finalmente caiu no sono, exausto, mas extasiado com seu novo quarto, Kiana e Senato sentaram-se na varanda dos fundos, observando as estrelas que eram muito mais visíveis aqui do que no centro da cidade. Obrigada, disse ela suavemente, quebrando o silêncio confortável. Pelo quê? Por ouvir, por mudar, por lutar por nós. Ele tomou sua mão, o anel de noivado brilhando sob a luz da lua. Deveria ter feito isso há muito tempo. Sinto muito por ter levado tanto tempo para entender o que era realmente importante. Estamos aqui agora, respondeu ela. É o que importa. Senato a puxou para mais perto, e juntos eles permaneceram sob o céu estrelado, contemplando não apenas o passado e o presente, mas o futuro que agora parecia cheio de possibilidades. Os preparativos para o casamento avançavam, sempre com Senato participando ativamente. Algo que surpreendia a todos, especialmente a mãe dele, Dona Carmen, que veio visitar a nova casa 2 semanas após a mudança. Nunca pensei que veria meu filho escolhendo cores de decoração para um casamento, comentou ela com Kiana enquanto tomavam café na cozinha. Rafael estava na escola e Senato havia ido trabalhar. Acredite, eu também estou surpresa, respondeu Kiana sorrindo. Sabe, começou Dona Carmen, seu tom mais sério. Sempre me preocupei que ele seguisse o exemplo do pai. Antônio nunca foi um homem expressivo ou atencioso. Acho que é por isso que nunca insisti muito no assunto de casamento. Temia que ele não soubesse como ser um bom marido. Kiana olhou com surpresa para a mulher que seria oficialmente sua sogra em breve. Em 12 anos, Dona Carmen nunca havia sido tão franca sobre a dinâmica familiar do Silva. As pessoas podem mudar, respondeu Kiana gentilmente. Ele está realmente se esforçando. Eu vejo isso, concordou Dona Carmen com lágrimas nos olhos. E não poderia estar mais orgulhosa. Você é boa para ele, Kiana. Sempre foi. Ele também é bom para mim, respondeu Kiana, percebendo que agora finalmente poderia dizer isso com convicção absoluta. À medida que o dia do casamento se aproximava, a transformação em seu relacionamento continuava a florescer. As pequenas mudanças que Senato iniciara após seu aniversário de 30 anos haviam se tornado hábitos. Mensagens carinhosas durante o dia, momentos de atenção exclusiva, esforços conscientes para dividir responsabilidades domésticas. Mais importante que tudo, a comunicação entre eles havia se aberto. Conversas que antes eram evitadas, agora aconteciam naturalmente. Planos eram feitos juntos, sonhos eram compartilhados, preocupações eram expressadas e ouvidas. 2 semanas antes do casamento, Kiana teve uma noite particularmente difícil no hospital. Um paciente que chegara após um grave acidente não resistiu, apesar de todos os esforços da equipe. Era um jovem, não muito mais velho que ela, com toda uma vida pela frente. Quando chegou em casa, devastada, encontrou Senato acordado, esperando por ela, mesmo sendo quase 3 da manhã. Achei que poderia precisar disso, disse ele, entregando-lhe uma xícara de chá quente. Ela aceitou a bebida, sentindo as lágrimas que havia contido durante todo o caminho para casa finalmente escaparem. Senato não disse nada, apenas a abraçou, permitindo que ela chorasse em seu ombro. Como você sabia? Perguntou ela finalmente, quando as lágrimas diminuíram. Susana ligou, explicou ele. Diz que vocês tiveram uma noite difícil e que você parecia precisar de alguém. O fato de que sua colega havia ligado para Senato e que ele havia esperado acordado por ela aqueceu o coração de Kiana de uma maneira que não imaginava possível. Era um tipo diferente de amor. Não o fogo intenso da paixão juvenil, mas algo mais profundo, mais sólido, construído sobre anos de história compartilhada e agora fortalecido por um novo nível de compreensão mútua. Obrigada, sussurrou ela, por estar aqui,
por ser meu porto seguro. Sempre, respondeu ele simplesmente, e naquela única palavra havia uma promessa que ela finalmente acreditava que ele cumpriria. Outro gancho narrativo poderoso referente à história, no ponto certo para manter a atenção e a curiosidade do espectador. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, como se os céus também celebrassem a união que, embora existisse há 12 anos, agora seria oficializada perante amigos e familiares. O quintal da nova casa havia sido transformado. Luzes decorativas pendiam das árvores. Flores brancas e azuis adornavam cada superfície disponível, e um pequeno altar havia sido montado sob uma pérgola especialmente construída para a ocasião. Em seu quarto, Kiana se preparava, ajudada por Tatiana e sua mãe, Dona Solange. O vestido que escolhera era simples, mas elegante, um modelo branco, com detalhes em renda, que destacava sua silhueta sem exageros. "Algum arrependimento?" perguntou Tatiana enquanto ajustava o véu. Kiana sorriu, olhando seu reflexo no espelho. Aos 30 anos, prestes a se casar com um homem que amava desde a adolescência e com quem já construíra uma vida e uma família, ela se sentia completa. "Nenhum", respondeu sinceramente. "Talvez eu devesse ter exigido mais cedo, ou talvez precisássemos passar por tudo aquilo para chegar onde estamos. De qualquer forma, estou feliz que encontramos o caminho." Sua mãe se aproximou, lágrimas nos olhos. "Você está linda, filha. Sempre soube que este dia chegaria." "Mesmo quando eu duvidei?" perguntou Kiana com um sorriso. "Especialmente quando você duvidou", respondeu Dona Solange. "Vocês dois foram feitos um para o outro. Só precisavam de tempo para perceber isso completamente." Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Rafael, impecável em seu pequeno terno. "Mãe!" chamou ele entrando no quarto. "Uau, você está linda!" Kiana abriu os braços e seu filho correu para abraçá-la. "Cuidado com o vestido", advertiu Tatiana, mas sem muita convicção. "O que você acha?" perguntou Kiana ao filho. "Estou bonita o suficiente para casar com seu pai?" "Você sempre foi bonita", respondeu Rafael, com a sinceridade direta das crianças. "Mas hoje você parece uma princesa de verdade." Kiana beijou o topo da cabeça do filho, emocionada. "O papai está nervoso", confidenciou Rafael, baixando a voz como se compartilhasse um grande segredo. "Ele já ajeitou a gravata umas 10 vezes." As mulheres riram, e Kiana sentiu uma onda de ternura. A imagem de Senato nervoso, preocupado em estar perfeito para ela, era tão diferente do homem desapegado e casual que ele costumava ser. "Bom", disse Dona Solange, consultando o relógio, "está quase na hora. Vamos descer e deixar a noiva ter um momento sozinha." Quando todos saíram, Kiana se permitiu um momento de reflexão. Olhou-se no espelho uma última vez, vendo não apenas a mulher de 30 anos prestes a oficializar seu amor, mas também a adolescente assustada que se apaixonara, a jovem mãe que lutara para construir um lar, a mulher que quase desistira, e, finalmente, a pessoa que encontrara coragem para exigir o que merecia. A jornada havia sido longa, com momentos de dúvida, dor e quase desistência. Mas agora, olhando para o caminho percorrido, ela não mudaria nada. Cada desafio, cada lágrima, cada conversa difícil havia levado a este momento. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era seu pai, vindo buscá-la para a cerimônia. "Está pronta, princesa?" perguntou ele emocionado. Kiana respirou fundo, sorrindo. Mais do que nunca. De braço dado com o pai, ela desceu as escadas. No quintal, uma pequena multidão de amigos e familiares esperava. A música começou, a mesma canção que tocara em seu primeiro encontro com Senato, e novamente no show que marcara o início de sua reconciliação. Quando Kiana chegou ao altar improvisado, seus olhos encontraram os de Senato. Ele estava
impecável em seu terno escuro, mas foi sua expressão que capturou o coração dela. Um olhar de admiração, amor e, acima de tudo, certeza. Não havia mais hesitação, não havia mais medo, apenas o reconhecimento claro de que este era exatamente o lugar onde ambos deveriam estar. Rafael estava ao lado do pai, segurando as alianças, seu rosto radiante de orgulho. Quando Senato tomou as mãos de Kiana nas suas, o menino deu um pequeno pulo de alegria, fazendo todos rirem. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Senato surpreendeu a todos, tirando um papel dobrado do bolso. "Sei que não sou bom com palavras", começou ele, a voz ligeiramente trêmula. "Mas você merece ouvir o que está no meu coração, então escrevi tudo para não esquecer nada importante." Ele desdobrou o papel e respirou fundo. "Kiana, por 12 anos você esteve ao meu lado, mesmo quando eu não merecia. Por 12 anos você me amou, me apoiou, me deu uma família e um lar. Demorei tempo demais para entender o verdadeiro significado de parceria, de compromisso, de amor ativo e presente. Demorei para perceber que não basta apenas estar. É preciso participar, contribuir, celebrar, sofrer juntos. Prometo, a partir de hoje, não apenas estar ao seu lado, mas estar verdadeiramente presente, de corpo, mente e coração. Prometo ouvir não apenas suas palavras, mas também seus silêncios. Prometo celebrar suas vitórias como se fossem minhas e carregar seus fardos como se fossem meus. Prometo nunca mais fazer você sentir que está sozinha em nossa jornada. Prometo acordar cada dia decidido a ser o homem que você merece, o parceiro que nosso filho merece ter como exemplo. Prometo nunca esquecer que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária, uma série de ações e decisões que constroem algo maior do que nós dois. Acima de tudo, prometo nunca mais tomar você como garantida. Você é o presente mais precioso que a vida me deu, e vou passar o resto dos meus dias tentando merecer o milagre que é seu amor. Não havia um olho seco no quintal quando ele terminou. Kiana, profundamente emocionada, mal conseguia ver através das lágrimas quando chegou sua vez de falar. "Senato", começou ela, sua voz embargada, mas firme. "Nossa história começou quando éramos quase crianças. E crescemos juntos, tropeçando, aprendendo, às vezes nos perdendo no caminho. Houve momentos em que duvidei, momentos em que quase desisti. Mas algo sempre me trouxe de volta a você. Talvez o reconhecimento de que, apesar de tudo, pertencemos um ao outro. Não como posse, não como obrigação, mas como escolha deliberada e renovada a cada dia. Prometo continuar escolhendo você todos os dias. Prometo lembrar que relacionamentos não são perfeitos porque as pessoas não são perfeitas. Prometo ter paciência nos dias difíceis, celebrar nos dias felizes e encontrar beleza mesmo nos dias comuns. Prometo nunca mais silenciar minhas necessidades por medo de incomodar, mas também prometo ouvir as suas com o mesmo respeito e atenção. Prometo construir com você uma parceria de verdade, onde ambos dão o melhor de si, não por obrigação, mas por amor. E prometo lembrar sempre deste momento, não como um destino final, mas como um novo começo na jornada que iniciamos há 12 anos e que agora seguirá por todos os dias de nossas vidas. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, e Senato a beijou com uma ternura que continha tanto do passado compartilhado quanto das promessas futuras, Kiana sentiu uma certeza profunda de que, independente dos desafios que ainda viriam, eles os enfrentariam juntos, como verdadeiros parceiros. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Rafael corria entre os convidados, claramente o mais feliz com a oficialização da união de seus pais. Em determinado momento, quando a música diminuiu para dar lugar aos brindes, ele pegou o microfone, surpreendendo a todos. "Eu só queria
Dizer, começou ele um pouco nervoso, mas determinado, que estou muito feliz que meus pais finalmente se casaram. Agora somos oficialmente uma família, embora na verdade sempre tenhamos sido. A simplicidade e sinceridade de suas palavras emocionaram a todos. Kiana e Senato o chamaram para um abraço em trio, e naquele momento, cercados por amigos e familiares, sob o céu estrelado no quintal de sua nova casa, Kiana sentiu que havia encontrado a resposta para a pergunta que a atormentara por tanto tempo. O que ela merecia não era apenas um casamento, uma cerimônia ou um anel. Era exatamente isto: um amor maduro, consciente, presente. Um companheiro que escolhia estar ao seu lado não por conveniência ou hábito, mas por decisão, ativa e renovada diariamente. Uma família unida, não apenas por laços de sangue, mas por escolhas deliberadas de amor e respeito. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher oficialmente, Senato a puxou para mais perto e sussurrou em seu ouvido: "Demorei demais para entender, mas agora sei. Você sempre foi e sempre será a melhor escolha que já fiz na vida." Kiana sorriu, repousando a cabeça em seu ombro, finalmente em paz. "Chegamos lá", respondeu simplesmente. "É o que importa." E enquanto giravam suavemente ao som da música, sob as luzes que cintilavam como estrelas terrenas, ela pensou em sua jornada, nas lágrimas, nos sorrisos, nas dúvidas e certezas. 12 anos haviam sido necessários para chegar a este momento, mas olhando para o homem em cujos braços repousava, para o filho que os observava com olhos brilhantes de felicidade e para o futuro que agora se abria diante deles, Kiana sabia que cada segundo havia valido a pena. O tempo, afinal, não é medido apenas em minutos e horas, mas em lições aprendidas, em crescimento compartilhado, em amor que amadurece e se transforma. E o amor que agora unia oficialmente Kiana e Senato, forjado por desafios e fortalecido por escolhas conscientes, era do tipo raro. Não um fogo que consome rapidamente, mas uma brasa constante que aquece, ilumina e perdura. Quando a música terminou e mais convidados se juntaram na pista de dança improvisada, Senato se afastou ligeiramente, olhando-a nos olhos. "Obrigado", disse ele com simplicidade. "Pelo quê?", perguntou ela. "Por não desistir quando teria sido mais fácil, por me dar uma chance de ser o homem que você sempre mereceu." Kiana sorriu, tocando sua face suavemente. Alguns amores valem a espera. Nos meses que se seguiram, a vida estabeleceu um novo ritmo para a família. A casa nova tornou-se verdadeiramente um lar, com cada cômodo refletindo um pouco da personalidade de cada um deles. Conforme prometido, pouco depois do casamento, eles adotaram um cachorro, um vira-lata caramelo que Rafael nomeou campeão e que rapidamente se tornou parte indispensável da família. O casamento, como Kiana sabiamente dissera em seus votos, não era um destino final, mas um novo começo. Havia dias difíceis, claro, momentos de discordância, de cansaço, de velhos hábitos tentando ressurgir. Mas agora havia também uma nova base de comunicação aberta, de respeito mútuo, de prioridades claras e compartilhadas. Senato continuou fazendo os pequenos gestos que haviam começado durante seu período de provação. Mensagens no meio do dia, jantares surpresa, momentos de atenção exclusiva para Kiana. Mas o mais importante era que essas ações não vinham mais de um lugar de medo ou obrigação, e sim de genuíno desejo de fazer sua esposa feliz. Em seu primeiro aniversário de casamento, o 13º aniversário de relacionamento, eles voltaram ao Figueira Rubaiyat, o restaurante onde Senato fizera o pedido. Enquanto brindavam, ele a surpreendeu com um pequeno presente, um pingente para adicionar à pulseira que ele lhe dera no Natal.
O que é isso? Perguntou ela, examinando o pequeno símbolo de prata. É o símbolo do infinito, explicou ele, porque é assim que vejo nosso amor agora. Não algo que tomo como garantido, mas algo que escolho cultivar infinitamente, em todos os dias. Kiana sorriu, emocionada pela profundidade do gesto. Quem diria que você, Senato Silva, se tornaria um romântico? Ele riu, pegando sua mão sobre a mesa. Tenho uma boa professora. De volta à casa, depois de verificarem que Rafael estava bem sob os cuidados da avó, eles sentaram-se na varanda dos fundos, o mesmo local onde, 1 ano antes, haviam contemplado as estrelas em sua primeira noite na nova casa. Feliz? Perguntou Senato, puxando-a para perto em um abraço. Kiana refletiu sobre a pergunta, sobre a jornada que os trouxera até ali. Pensou na jovem de 29 anos que quase desistira, que se sentira tão desvalorizada, tão não vista. Pensou nas lágrimas, nas conversas difíceis, na coragem que precisara reunir para exigir mais. E pensou em tudo que veio depois, a transformação gradual mais profunda, não apenas em Senato, mas nela mesma e na dinâmica entre eles. Mais do que feliz, respondeu finalmente. Em paz, completa. Ele beijou o topo de sua cabeça, e juntos eles observaram as estrelas, não como dois indivíduos separados contemplando o mesmo céu, mas como verdadeiros parceiros compartilhando a mesma visão do universo, da vida e do futuro que continuariam a construir juntos um dia de cada vez. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.